Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Uma fake news de mais de 180 anos. Será que os adventistas são protestantes? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estamos aqui mais uma vez na madrugada para poder gravar vídeos aqui para o canal. Eu estive fora essa semana num concílio de família ministerial e foi maravilhoso, né? Agradeço à Associação Paulista Oeste que pôde proporcionar alegria e lazer para minha família, né? Às vezes a gente aqui no distrito correndo atrás de tanta coisa, não tem esse momento assim para estar com a família num lugar agradável, né? Então foi muito bom, né? Gravo aqui na madrugada para poder lançar na sexta-feira, porque é o tema da semana, é sobre a reforma protestante. Enquanto a cortina de fumaça se levanta do Halloween, nós vamos falar de coisa séria aqui sobre o protestantismo. Será que a igreja adventista é protestante ou é uma fake news, né? E eu andei pesquisando o tema, estudando sobre o tema, para poder trazer algo aqui de relevante para você. Então você, meu amigo que está assistindo, quiser compartilhar esse vídeo para seu amigo desavisado que acredita que eu penso, ouviu falar que os adventistas não são protestantes, então manda esse vídeo aqui para poder ajudar, auxiliar ele a entender mais o assunto, tá bom? E quero convidar você que mora aqui na região de Monte Azul Paulista e de Bebedouro para assistir os nossos cultos aqui na Igreja Adventista. Eu sou pastor distrital, cuido de 9 cidades, 9 congregações aqui na região e você pode vir nos visitar. Tá aqui o endereço aqui embaixo para você poder vir assistir. Sábado às 9 horas da manhã com a escola sabatina, depois nós temos o culto. Domingo e quarta-feira às 7h30 da noite, você é o nosso convidado, ok? Vamos então analisar um site bem conhecido aí do pessoal que não curte a Igreja Adventista, né? E eu fui dar uma olhada em vários sites e tinha lá, os adventistas são protestantes, né? E fui ler a matéria e me surpreendi, gente, com o que está escrito lá, escancarado para as pessoas ler sobre o nossa crença, né? Na verdade, assim, o problema não é aquilo que eu creio ou que a Igreja Adventista crê. O problema é o que os outros imaginam, acreditam que nós cremos, né? Existe uma confusão, existe um abismo, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês entenderem o que é o protestantismo, né? Existe o princípio da reforma protestante, que são os 5 solas. Você conhece 5 solas? Então preste atenção nisso. Ó. Os 5 solas consistem em somente a Escritura. A Bíblia é a autoridade suprema em matéria de fé e prática. Nós, adventistas, acreditamos nisso, apesar de alguns falar que não, né? Aí eles querem embutir Ellen White aí no meio, né? Vocês vão ver isso. Depois, sola fide, somente a fé. A salvação vem apenas pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras, né? Sola gratia, somente pela graça. A salvação é um dom de Deus, né? É um dom de Deus. O que mais? Solo Cristo, somente Cristo, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O que mais? Solideu glória, somente a Deus a glória. Toda a glória pertence a Ele, a Deus, né? Porém, todavia, entretanto, alguns vão acabar criticando a igreja e falando coisas que não são verdadeiras. Eu quero que, através das críticas, eu possa orientar sobre o que nós acreditamos, sobre o protestantismo, né? Deixa eu colocar aqui na tela um site, depois você pode dar uma olhada, ler com seus próprios olhos, né? Fazer a sua interpretação, mas lá nesse site, deixa eu trocar aqui minha tela, porque eu também quero ver aqui. Muito bem. Está aqui na tela para você ver. Ó, são protestantes os adventistas? Olha lá, são protestantes? Então isso está lá no Ministério Apologético cristão, sei lá, mais ou menos isso. Ok. Não tem um problema das pessoas discordarem da gente, tá? Não tem problema. O problema é quando discordam de espantalhos, né? E criam narrativas que não existem e crenças que nós não acreditamos, né? Vamos ler essa matéria, que é de 2012, olha só. E apenas 54 pessoas viram. Que bom, né? Poucas pessoas viram aí. Mas olha que absurdo, vamos lá.
Diz o seguinte, vou ler completo aqui com vocês, né? Como Martinho Lutero, Calvino e outros reformadores classificariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como conciliariam a doutrina cristã da justificação, somente pela fé, com a doutrina adventista do juízo investigativo, que adiciona a justificação pelas obras? Olha que absurdo. Que absurdo, não tem nada a ver isso, né? Como aceitariam coexistir as doutrinas cristãs do somente a Escritura com os escritos de Ellen White, né? Os quais os adventistas consideram como uma fonte inspirada, autorizada e de contínua verdade e instrução? É autorizada, né? Não é autoridade. É inspirada e é autorizada. Né? Foi autorizada pela Bíblia. Se Ellen White for contra a Bíblia, nós tiramos ela. Né? Aí fica agora o desafio. Achem textos e doutrinas que Ellen White é contra, vai de encontro com a palavra de Deus, né? Eu desafio vocês, né? Mas tudo bem, continuando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que os vários grupos protestantes serviram como precursores da verdade, divinamente instruídos para restaurar ponto por ponto o Evangelho da salvação, até chegar o tempo em que toda a verdade seria restaurada. Sim, verdade. Verdade presente, a qual encontra-se hoje somente em sua organização. Podemos conversar sobre isso, né? Verdade presente, o qual encontra-se hoje somente em sua organização. Não é bem isso, né? Não é bem isso, mas vamos lá. Será que os adventistas realmente prosseguiram com a reforma protestante ou ainda precisam urgentemente serem reformados? O artigo dará uma breve parecer sobre as importantes questões. Então vamos lá, são protestantes os adventistas? Agora olha a historinha, né? A historinha começa assim, ó. Em certa ocasião, um oficial da Conferência Geral disse à minha classe de escola sabatina que as controvérsias doutrinárias na Igreja Adventista ocorrem porque os ministros adventistas fazem estudos de grau em universidade protestante. Não entendi esse início do texto. Fulano disse que um dia em tal lugar, certo momento, né? Olha a fonte dele, né? Por sincero que tenha sido este cavaleiro, em sua opinião, isso se parece muito a lhe jogar a culpa da dor do dente molar ao dentista, cujo treinamento lhe permitiu localizar as cáries. Entendi muito, mas vamos lá. A afirmação deste oficial dava a entender que há, ou deve ter, uma barreira de separação entre a Igreja Adventista e o protestantismo. E dá lugar a questões se os adventistas são protestantes. Então estou entendendo. Então quer dizer que existem problemas porque nós fazemos faculdade em outras instituições? Vamos lá. Qualquer que tenha lido as críticas contra a Igreja Católica em O Grande Conflito, né, escrito por Ellen White, né, pode ser induzido a achar que a Igreja Adventista é firmemente protestante. Então, quem lê vai ver claramente lá. Mas, né, olha lá. De fato, afirma-se desde os púlpitos adventistas que a Igreja, né, se tem encomendado a tarefa de terminar a obra dos reformadores do século XVI. Eu não digo terminar, mas avançar sim. Tá? Terminar é muita arrogância, né? Quem termina a obra é Cristo, né? Vamos lá. No entanto, opor-se ao catolicismo não faz ninguém necessariamente protestante. Se assim fosse, os comunistas seriam protestantes. Ok. Também não se aderem aos princípios protestantes todas as igrejas que evoluíram da reforma. O protestantismo dos reformadores se identificava por certas doutrinas distintivas, as mais importantes das quais eram. Então, peraí. Ele está dizendo o seguinte, que nós também não se aderem aos princípios protestantes de todas as igrejas que evoluíram da reforma. Então quer dizer que nós a Igreja Adventista não evoluiu da reforma. Aí eu discordo fielmente contra a pessoa que escreveu o artigo, né? Porque, veja, na Reforma Protestante várias coisas foram quebradas do catolicismo, né? Veio a justificação pela fé, a autoridade das escrituras, né? E nós aderimos a tudo isso. Além mais, nós fomos além, porque nós fomos somente na Bíblia. E na Bíblia você encontra a guarda do mandamento, do sábado, né? Coisa que muitos protestantes não romperam com o catolicismo, sejamos sinceros. A reforma avançou, mas acreditamos que podemos reformar ainda, podemos avançar. A reforma não parou em Lutero, né? Então ele está jogando essa culpa sobre nós, mas na verdade é sobre eles, né? Que pararam ali na imortalidade da alma, no descanso do domingo, coisa que vem do romanismo, né?
Mas olha só, eu mostrei para você os pontos principais da reforma, que são 5 solas. Mas ele, na cabecinha dele aqui, ele disse que são 3 as principais. Concordo que a justificação pela fé é uma delas, claro. Agora ele colocou aqui, ó, sacerdote de todos os crentes. E a autoridade da Bíblia, claro, a autoridade da Bíblia. Mas o sacerdote, ok, mas não é das principais, né, como ele diz aqui. Mas vamos ver o que ele quer falar. Justificação pela fé. Lutero chamava a justificação pela fé o resumo de toda a doutrina cristã sobre o qual a igreja se sustenta ou em pé ou cai. Não se pode renunciar nada, nem se pode restringir com nada este artigo. Junto com os reformadores, Lutero ensinava que quando achamos que, por amor a Jesus, nossos pecados são perdoados, recebemos o perdão dos pecados e somos justificados pela graça por meio da fé. Ok, certo. A Declaração das Crenças Fundamentais Adventistas não trata o tema da justificação especificamente, mas afirma, olha lá vem a falácia. Lá diz o seguinte: a salvação é completamente por graça e não por obras, mas seu fruto é a obediência dos mandamentos. A obediência por fé demonstra o poder da fé para mudar vidas. E está errado isso? Tiago fala que a fé sem obras é vazia, é morta. A fé precisa, a demonstração que você aceitou Jesus são as obras. Se não tem obras, a fé é morta. Então, olha lá, a falácia. Essa afirmação deve considerar-se no contexto do ensino adventista no período de prova e do juízo investigativo. Olha lá, já vai começar a falar bobeira. Olha lá. No adventismo, o pecador arrependido vive num estado de prova até que seu caso seja levado a um juízo investigativo, que estabelecerá se a obra de sua vida demonstrou sua fé ou não. Mas é claro. Então você quer dizer que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e pilim pim pim, estou salvo para sempre. Nós não acreditamos que uma vez salvo para sempre, né? Jesus fala que a gente tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Cuide para que ninguém tire a coroa sua, né? Que mais? Outro texto que fala que aquele que negar a Deus aqui vai negar diante do Pai, riscará o nome do livro da vida. Então, assim, existe um estado de prova. Dizer que o cristão é salvo, uma vez salvo para sempre, não é assim. Eu aceito Jesus, porém a minha vida vai demonstrar se eu fui salvo ou não. O juízo investigativo, ou pré-advento que nós chamamos, nada mais é do que a justiça de Cristo sendo imposta sobre o cristão e vendo se o cristão aceitou a justificação, ou melhor, a santificação. Porque Deus não santifica aquele que não for justificado. E aquele que é justificado, ele precisa passar pela santificação, um abandono do pecado, é claro, das boas obras. Vamos lá. Isso estabelece uma significativa diferença entre a doutrina da justificação dos reformadores e do adventismo. Nada a ver, nada a ver. Os reformadores sustentam que o pecador é justificado por graça. Ok, por meio da fé em Cristo. Ok. E Deus declara justo no momento do arrependimento. Ok, nós acreditamos assim. As boas obras subsequentes são o fruto dessa justificação. Oxe, está certo, é isso. Mas não tem mérito salvador. Ok, as obras não tem mesmo, porque ele foi salvo pela graça e as obras é influência da justificação, ok? Em Cristo. Como Paulo, os outros reformadores ensinavam que uma pessoa é justificada por meio da fé, a parte das obras. Verdade. Agora lá, a igreja adventista ensina que o pecador arrependido é justificado, declara justo, num julgamento investigativo no qual a obediência à lei é uma necessária demonstração da própria fé. A justificação do homem, pois, depende de uma justiça que deve encontrar no homem, uma justiça da qual a sua obediência é um necessário componente. Besteira, besteira, besteira. Tá? Isso aqui é bater em espantalho. Nós acreditamos sim num juízo. Aliás, você que escreveu o texto, ou você que está me assistindo, que é de outra denominação, você acredita no juízo. Não acredita no juízo? Lá em Apocalipse diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Serão julgados pelas obras. Né? Apocalipse 20, verso 11 em diante. Né? Fala sobre um julgamento. Então veja, eu aceito Jesus pela fé. Sou declarado justo. Porém, todavia, entretanto, a minha vida de santificação demonstrará se realmente eu fui justificado, se eu aceitei a Cristo. Porque cada um pode aceitar um apelo aí, for à frente, aceitar Jesus, aí está salvo.
Não precisa guardar mandamento, né? Não precisa viver uma vida reta, né? O próprio texto de Efésios capítulo 2 que diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é feito isso para uma vida de boas obras. Está lá, Efésios capítulo 2, 8 ao 9 a 10, se não estou enganado. Ai, meu Deus, vamos lá. Ao fazer das obras obediência um componente essencial da salvação, mentira, a gente não acredita nisso, esse ensino compromete a doutrina reformista da justificação só pela graça por meio da fé. Essa doutrina é semelhante à que a Igreja Católica ensinava no tempo da Reforma e ainda ensina. Vocês ensinam que aguarda o domingo, né? Muitos acreditam aguarda o domingo. A questão da imortalidade da alma, que a alma vai para um lugar intermediário, isso é questão romana, é doutrina romana. E aí agora vocês estão querendo colocar coisas que nós não acreditamos, né? Muito bem. Agora, ó, a falta da ênfase por parte do Adventismo na justificação bíblica pela fé fica evidenciada pela escassez de livros adventistas sobre essa joia da Escritura. Mentira, é bobeira. Quanto se fala sobre isso na Igreja Adventista? A Epístola de Paulo aos Romanos, né, entre todos os livros dedicados à especulação apocalíptica e vegetarianismo, há poucas obras de autores adventistas que tratam dessa epístola. Ellen White, que vocês tanto criticam, né? Ela tem livros maravilhosos sobre a graça, né? Caminho a Cristo, O Desejado das Nações. Livros, textos e mais textos falando da graça de Cristo, né? Bobeira, não sabe nada, né? Adventistas que tratam dessa epístola em mais grandiosa exposição bíblica de como o pecador é justificado diante de Deus. Beleza, vai lá. Agora vamos para a segunda lá. Sacerdócio de todos os crentes. Ele vai fazer a definição dele do sacerdócio de todos os crentes. Vamos lá. Os reformadores sustentam que todos os membros da igreja estão em igual posição porque são irmãos e irmãos em Cristo. Ok. Cada um na igreja é parte de um real sacerdócio e está consagrado, qualquer que seja sua vocação. Ok. Ministrar as necessidades dos demais. Ok. Para pregar a palavra, alguns são chamados à vocação do ministério, mas os ministros são servos da igreja e não seus amos. Ok. Agora vai falar que a gente não acredita nisso. Olha lá. Lutero fazia questão de que uma congregação local podia exercer seu direito e chamar e despedir o ministro. Ok. A administração das congregações de Calvino em Genebra foi-lhe conferida um consultório composto por 6 ministros e 12 leigos. No sistema de Calvino, delegavam-se grandes responsabilidades a esses leigos. Como estas medidas, os reformadores procuravam aplicar doutrina aos sacerdotes dos crentes. Ok, que diferença a gente faz? Ok. Em geral, olha lá, generalizando, lá vem a cacetada. Os adventistas achavam que a sua igreja é administrada de uma maneira representativa. Achava que sua igreja... Muitos se surpreenderam quando o presidente e vice-presidente da Conferência Geral apresentou ou autorizou que se apresentassem num tribunal federal declarações juradas no sentido de que a Igreja Adventista tem uma estrutura hierárquica, da qual as decisões finais são tomadas pelos cabeças da organização. Eu não estou entendendo. Se a igreja nomeou o camarada para ser o presidente, o representante, tem decisões que ele tem autoridade para dar, mas ele não é um papa, ele não é um cardeal, não é assim. Ai, meu Deus, pega, ó, depois tem a citação aí, depois eu fui ver lá, é um livro de praxe, é um livro do ano, né, que foi feita essa declaração. Olha lá, esses oficiais e seus conselheiros legais reconheceram que a organização da Igreja Adventista se parece mais perto do sistema hierárquico romano que o de qualquer igreja protestante. Não concordo. Sou adventista, sou ministro dessa igreja, isso é besteira. Em realidade, a descrição da igreja contida no expediente adventista de defesa apresentado ao tribunal é similar à palavra da encíclica... quer ligar a gente ao catolicismo. De qualquer jeito ele quer ligar a gente, né? A representação que se concede à Igreja Adventista local funciona como um centralismo democrático. Nunca ouvi falar disso. Por meio do qual Lênin criou para controlar as massas russas. Agora nós somos lenistas, né? Meu pai. Somos comunistas. Olha lá. Os representantes da congregação local, sim, votam em certas convocações. Mas as eleições dos candidatos e os pontos sobre os quais se vota são controlados muito mais pelo clero administrativo. Não, todos têm direito à fala.
E a lei que concede aos oficiais da conferência o direito de participar das reuniões de comissão de igreja e dos negócios não pode senão estender o controle hierárquico das congregações locais. Eu não estou entendendo que ele está falando contra o sacerdócio de todos os crentes. Não, ele está procurando pelo em ovo para dizer que a igreja adventista é parecido com Roma por causa de pontos especiais e específicos de uma regra de praxe. Né? Porque imagine se todo mundo fizesse o que quisesse dentro da igreja adventista. Não seria a maior organização do mundo. Se você coloca aí, qual a igreja mais organizada do mundo? Coloca aí, pergunta para o Google. Ele vai te dar a resposta. Igreja Adventista Sétimo Dia. Tá? Então, eu queria saber como que é a organização da igreja, de quem escreveu isso aí, né? Se tem tanta organização, né, como tem a igreja adventista. Né? Mas vamos lá. A semelhança de sua contraparte católica, espera-se que o leigo adventista pague, ore e obedeça. Pay, pray and obey, né? Ore, como que é? Pague e ore e obedeça. Ai, olha, chacota, né? Em tais circunstâncias, o sacerdote dos crentes é uma expressão que soa bem, mas que guarda pouca relação com a realidade da política da igreja em sua implementação. E a igreja se converteu numa organização antes que uma comunidade de crentes. Ah, que besteira, meu Deus, que besteira. O tamanho que é a igreja adventista, né? Eu que cuido aqui de 9 congregações, todos têm direito a voto, a fala, a observações, a participar. É claro que existe os anciãos, os departamentos do ministério, existe a comissão, né, da igreja que define algumas coisas, né, mas todos têm direito a participar de fala, de observações, né, de ponderações. Bobeira, né? Agora vamos para a última aqui, a autoridade da Bíblia. Os reformadores sustentavam que a vontade de Deus pode ser devidamente conhecida por meio da Bíblia, que dá testemunho de Cristo como Salvador e contém todo o conhecimento necessário para a salvação. Ok. Talvez o discernimento mais significativo do papel da Escritura foi a autointerpretação delas na comunidade cristã, ao ser movido o leitor pelo Espírito Santo. Ok. O estudante da Bíblia que se rende ao Espírito do autor da Bíblia não precisa de nenhuma outra fonte, seja a autoridade da igreja para ensinar ou o dom espiritual especial de outro indivíduo. Então tá. Então jogue fora o catecismo de Westminster e jogue fora qualquer tipo de manual de igreja, de instrução, porque não pode. Não pode, tem que ser a Bíblia. Aí você está confundindo a nuta escritura, né? Nós acreditamos que é só a escritura, não que é somente a escritura no sentido de não pode usar nada, né? Besteira, besteira. Os reformadores, pois, negavam as afirmações tanto do clero hierárquico como os de entusiastas espirituais, que esses possuíam poderes especiais de interpretação. Estão dizendo que a igreja romana aceita a autoridade como palavra final do clérigo, do magistério, né, do Papa. Nós, adventistas, não temos isso. Mas eles querem colocar que nós temos isso. É incrível, né? A autointerpretação da Bíblia pressupõe que a sua mensagem é tão clara que tanto o empregado da lavoura quanto o bispo que leem as Escrituras podem aprender o caminho de salvação. Ok. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita a Bíblia como infalível revelação da vontade de Deus e fonte autorizada de doutrina. Ok, autoridade de doutrina, né? Junto com este reconhecimento, a igreja ensina que os escritos de Ellen White são fonte inspirada, verdade, autorizada e contínua verdade e instrução. Verdade. Abaixo da Bíblia, sim. Sim. Agora, a questão é a seguinte: Ellen White fala algo que vai contra as escrituras? Eu desafio vocês escreverem aí algo que Ellen White falou que na Bíblia a gente não tem um princípio, a gente não tem, ou está sendo contra a própria Bíblia. Eu desafio vocês. Essa é a questão. Tá bom? Mesma coisa, se vocês tiverem Lutero e a Bíblia, com quem vocês ficam? Com a Bíblia, é claro. Mas se Lutero faz comentários, interpretações sobre a Bíblia, qual o problema? No Adventismo, há então uma fonte externa por meio da qual se deve entender a Bíblia. Porque essa fonte, Ellen White, é uma autoridade inspirada para o ensino. Eu vou mais com a palavra autorizada, tá? Por causa da posição de autoridade que se tem atribuído a ela. Não se pode aceitar nenhuma exegese das escrituras que defira Ellen White. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Existem coisas que não são pontos essenciais às nossas crenças, que há possibilidade de ter uma outra interpretação, uma outra aplicação. Tá? Já está falando bobeira aqui, viu?
Disto se segue que não se permite nenhuma interpretação de um texto que defira as afirmações de Ellen White. Não é verdade. Portanto, a Bíblia fica funcionalmente subordinada aos escritos de Ellen White, que vão desde Gênesis até Apocalipse. Eles estão querendo dizer aqui, então, que se Ellen White dizer que é X, mas vem um pastor, um leigo, e consegue provar que na Bíblia não diz X, como Ellen White está dizendo, mas diz Y, então a gente tem que aceitar o que Ellen White diz. E não é verdade. Não é verdade. É a Bíblia, somente a Bíblia. Tá? Tal perspectiva nega a primazia das Escrituras como guia do Espírito Santo na maneira em que o indivíduo entende seu significado. Besteira, porque a intenção de Ellen White é conduzir o leitor para a Bíblia. Aquele que lê Ellen White encaminha, conduz a pessoa às Escrituras. Né? Qualquer ministro adventista que tenha tenha perguntas sobre a interpretação da Bíblia por Ellen White, deve escolher entre se deve guardar as suas perguntas ou procurar um emprego. Besteira. Besteira, besteira, besteira. Tá? Ai, cara, começo a ficar nervoso porque... se falasse que realmente aquilo que nós acreditamos, que é ok discordar, mas... ainda que as igrejas adventistas leiam as mesmas Bíblias, cantem os mesmos hinos, sigam as mesmas formas de culto, olha só, que as protestantes, o adventismo não se ajusta aos ensinos básicos de uma verdadeira igreja protestante. Olha aí. Se a igreja adventista não é verdadeiramente protestante, como se indicou acima, então, em que categoria religiosa se deve ser incluída? Ao fazer esta avaliação, não é irrazoável perguntar: é o adventismo, com sua atual dedicação à autoridade e doutrina de Ellen White, outro evangelho? Não. Olha só. Não. O evangelho é Jesus Cristo trazendo salvação ao ser humano. É a morte do Cristo para pecadores. Né? Este é o evangelho. Ellen White não traz outro evangelho. Eu vou deixar o link dessa bobeira aqui na descrição para você ler por você mesmo. Né? Besteira, besteira, besteira. Mas vamos lá. Voltando aqui. Nós acreditamos a Bíblia, depois vem os escritos de Ellen White, nisto cremos, manual da igreja e assim por diante. Primeiro é a Bíblia. Todo abaixo é autorizado pelas Escrituras. Tudo que for dito em qualquer comissão, em qualquer livro oficial, tem que estar submetido às Escrituras, inclusive Ellen White. Então vamos lá. A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma. Isso é nós dizendo, esse é documento oficial. Sola a Escritura. A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha, com base de todas as doutrinas. Olha aí, gente. Os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio de um estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa norma final da igreja. Em seu primeiro livro, publicado em 1851, ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática, e não os meus escritos. Diz assim, por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, tornou a escrever: em sua palavra, Deus conferiu aos homens conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E, por fim, em 1909, durante a sua última palestra perante a sessão da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ela abriu sua Bíblia, ergueu diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Em resposta aos crentes que consideravam seus escritos como uma adição à Bíblia, ela escreveu dizendo: tomai a preciosa Bíblia e circundei-a com vários testemunhos para a igreja, concedidos ao povo de Deus. Não estamos familiarizados com as Escrituras. Se tivéssemos feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar os padrões bíblicos e de atingir a perfeição cristã, não teria havido necessidade dos testemunhos. É porque negligenciamos nos familiarizarmos com o livro inspirado de Deus que ele procurou nos alcançar por meio de testemunho simples e direto,
chamando a atenção para a palavra da inspiração, que negligenciamos obedecer, insistindo em que a nossa vida se paute de acordo com seus puros e elevados ensinos. Vamos voltar aqui. Então, queridos, você que pensa ou acredita, que a Igreja Adventista não é protestante, eu gostaria de desafiar você para trazer razões de acordo com o protestantismo que a Igreja Adventista prega algo diferente. Nós temos crenças distintivas? Sim, nós temos, mas isso não faz de nós que não reformadores, que nós não somos protestantes. Nós somos protestantes, sim. A Igreja Adventista é uma igreja, um movimento que se levantou para ajudar, auxiliar, avançar as verdades que foram jogadas por terra. Muitos anos a Igreja Romana enterrou as verdades e a Reforma Protestante não parou em Lutero, ela continua avançando e Deus tem lançado luz sobre as verdades nos últimos dias. A Igreja Adventista tem trazido verdades, como por exemplo a questão do sábado. É claro que o sábado não é exclusivo da Igreja Adventista, mas nós levantamos a bandeira dizendo que o quarto mandamento é certo, o quarto mandamento faz parte da lei de Deus. A alma não é imortal, nós somos mortais. Dizer que a Igreja Adventista não é protestante é uma besteira sem tamanho. Tá bom? Espero ter ajudado você nesse dia tão importante para nós, que é da Reforma Protestante, entendendo que a reforma continua. Temos que continuar reformando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, por que não? Sempre tem o que melhorar. Até quando Cristo voltar, acredito que nós precisamos de reforma. Tá bom? Deus te abençoe, espero ter ajudado. Compartilhe para os seus amigos esse vídeo e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Até mais. Deus abençoe. Fui.